A gente vai ler 2 versículos. Está no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16. A gente vai ler lá no 16, no versículo 15 e 16. Marcos, capítulo 16, o versículo é o 15 e o 16. Amém? E o texto é bem conhecido e tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar. E diz assim: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nossa. Vou ler de novo aí, só para fixar. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essas são as palavras vindas do nosso Eu digo Senhor. amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. O que a gente vai falar hoje tem a ver com credo. Tem a ver com o que Jesus acabou de falar. Quem crer. Quem crer significa quem manifestar um credo. Quem afirmar um credo. Quando a gente vai para a ideia da palavra crer, crer não é meramente você concordar. Crer não é meramente você assentir. Crer não é meramente você reconhecer. Crer, na verdade, é um ato em que você deposita a sua confiança. Em que você afirma que determinados conjuntos de princípios, valores, determinações, postulados, premissas são válidas para você e você dá crédito a elas. Você acredita. Aleluia. Você dá crédito. Aleluia. Você se apoia naquilo ali. Isso é crer. O crer bíblico não é meramente um fato de você dizer assim: eu acredito que Deus existe. Muito brasileiro, quando a gente vai conversar com as pessoas, né, as pessoas aqui no Brasil, elas gostam muito de falar, né, dizendo assim: eu tenho Deus no meu coração. Sabe? E esse eu tenho Deus no meu coração, na verdade, é uma frase para dizer assim: não continua falando isso comigo, porque eu não quero escutar muito e eu já tenho minhas convicções. Eu já creio em outras coisas e eu não quero ser confrontado nas minhas convicções. Então, você é cristão, eu também sou, porque eu tenho Deus no meu coração. Compreende? Cria uma barreira. Cria, na verdade, um impedimento. E o crer nos leva a dar a ideia de que se a gente realmente acredita naquilo, dá crédito, esse crer vai gerar em nós uma reação. Uma resposta. Porque um crer que não leva a uma resposta, esse crer esvaziado de sentido. Olha só como é interessante, porque Tiago, quando vai falar isso lá na sua carta, Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Os demônios também creem e estremecem. Nossa. Olha só que coisa forte. Tiago está dizendo: olha, você acredita que existe um só Deus, esse Deus que está revelado nas Escrituras? Você crê nesse Deus? Eu creio. Você faz coisa muito boa se você crê nesse Deus. Agora tem um detalhe: os demônios também creem que Deus é um só. Não se submetem. E aí vem, justamente, Não obedecem. aí vem a questão do crer ser diferente do acreditar. É verdade. Observem que o detalhe aqui é: os demônios, eles, por serem seres espirituais e por terem vindo da presença de Deus, terem sido expulsos da presença de Deus, Sim. eles têm plena convicção de que quem é o Senhor do universo, quem manda em todas as coisas, quem opera em todas as coisas, é Ele. Aleluia. Mas eles não querem se submeter, eles não querem reconhecer. Eles estão em constante rebelião a Deus e a tudo aquilo que se nomina Deus ou que pode ser atribuído ou vinculado a Deus. Olha só o que acontece. Se vocês observarem na Bíblia, quando vocês vão encontrar Jesus normalmente encontrando e lidando com espíritos de demônios, espíritos imundos que estão nas pessoas, o que acontece quando esses espíritos falam? Normalmente eles dizem assim: sabemos que tu és o rei, sabemos que tu és o Messias. Em outra ocasião eles vêm nos importunar agora, antes do tempo, filho do Deus Altíssimo. Verdade. Olha só, todos eles sabem. Eles sabem. Eles dão crédito. Mas isso não gera neles uma crença onde eles depositam a confiança deles, onde eles respondem aquilo ali adequadamente, onde eles constroem a sua vida e o seu modo de se expressar. O que Jesus está chamando os seus discípulos ali, diz: vocês vão pregar. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura.
Agora, vai ter entre essas criaturas aqueles que vão crer. Vai ter aqueles que vão dar crédito. Isaías, falando sobre a natureza do Messias, no capítulo 53 dele, ele pergunta assim, começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? Verdade. Quem é que foi lá e acreditou no escândalo que é um homem ser morto numa cruz para a salvação de toda a humanidade, quando a gente olhava para ele e via ele ferido, surrado, moído, aflito de Deus, a gente imaginava que ele estava sofrendo aquilo ali porque era culpa dele, porque eram os pecados dele, mas na verdade ele tomava sobre si todas as nossas enfermidades, ele estava ali porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados. Olha só que coisa tremenda. Mas o problema é quem deu crédito. Observe que o crer não é meramente uma questão de declarar sim, eu creio. O sim, eu creio é declarado quando eu confio, respondo e vivo. Então, na verdade, se a gente for analisar bem para essa palavra, talvez no português uma melhor tradução seria quem crer e continuar crendo e viver como se crê, então esse será batizado e será salvo. Oh, glória! Aleluia! A ideia está justamente associada a isso. É verdade, igreja. Sabe, a ideia é de um crer que reflete um viver. É um crer que me gera uma reação. Sabe, às vezes a gente vai orar por determinadas pessoas e faz: você crê que Deus pode lhe curar dessa enfermidade? Aí a pessoa olha, a gente não olha no olho assim, faz: eu creio. Mas é um crer, tão crer assim que você diz assim: meu Deus, me dá fé, para dar fé a essa pessoa de alguma forma, porque a pessoa está esvaziada. Ela está falando que crê, mas a postura dela nos transmite a ideia de que não. Não está de acordo, né? Que não tá, até tipo assim, olha aí, se Deus fizer alguma coisa, tudo bem. Se Deus fizer. Compreende? E Jesus fica indignado com essa reação de descrença ao seu poder, de incredulidade. Em certa ocasião, chegou um pai trazendo um filho adolescente que ele sofria, atormentado por um demônio, era chamado de lunático, de hidrópico, dependendo da versão da Bíblia que você pega. E aquele rapaz sofria de ataques, ficava convulsionado e sofria acidentes. Normalmente os acidentes eram perigosos, às vezes até para matar. E aí o que acontece? Esse homem chega lá diante de Jesus e o que ele diz para Jesus? Jesus, olha, é o seguinte: você está aqui, meu filho, ele sofre desse problema, ele sofre dessa enfermidade, vem um espírito, o atormenta, e o joga na água, e o joga no fogo. E olha só, eu trouxe ele aqui, apresentei eles para os seus discípulos, assim, puseram a mão, botaram o óleo, disseram que era para sair, e eles não puderam fazer nada. Aí ele olha para Jesus assim, eu fico imaginando nos olhos de Jesus, e Jesus calmo, aquela postura divina dele, única, incomparável, e aquele homem olhando para Jesus e diz assim: Senhor, se tu podes alguma coisa. Quando ele termina de dizer isso, sabe o que Jesus diz? Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Que história é essa de se tu podes? Como assim, se tu podes? Aleluia! Poder está em mim, agora você acredita? Você acredita no Messias? Você acredita que o Messias tem poder para libertar seu filho? Você acredita que o Messias tem poder para mudar a tua história? Você acredita que o Messias tem poder de ir lá na tua casa e tratar daquela pessoa? Porque é o Espírito Santo que transforma. Você acredita que Jesus pode sim te salvar, te libertar, te romper cadeias, transformar vidas. Porque a gente diz assim: te adorarei, por quê? Porque ele está operando milagres, ele está aqui vidas, fazendo isso, fazendo grandes coisas. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando a gente começou a ler Marcos, do versículo 15 e 16, que nos fala claramente isso, nos faz essa chamada da gente pregar o evangelho a toda criatura, sabe? E declarar, né, que quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse que a consequência de aqueles que creem é serem batizados e salvos. A gente começa a entender que isso vai gerar uma resposta.
vai gerar uma reação. Nossa, para com ele, né? Exatamente. Em 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz uma coisa tremenda. Ele diz assim, olha, nós temos o mesmo espírito de fé. E como está escrito, eu criei, por isso falei. Ou seja, minha crença gerou em mim uma reação. Eu criei, por isso agora eu passei a proclamar o Evangelho. Aleluia. Eu criei, por isso agora eu passei a viver o Evangelho. Eu criei, por isso agora eu falo, porque eu creio. Aleluia. Eu vivo porque eu creio. Oh, glória. Compreende? E isso nos mostra que o cristianismo, a fé cristã verdadeira, a fé bíblica, a fé que Jesus veio deixar aqui na terra, é Ele que é o autor e consumador dessa fé, é uma fé que não é um discurso. Sim. É uma fé que não é meramente palavras, não é uma fé que não é uma experiência em que você vai para um lugar e se reúne com pessoas e diz assim, eu creio, mas quando você sai dali, você vive como se não acreditasse. As suas ações, as suas atitudes, a forma de viver não tem nada a ver com quem realmente crê em Jesus. O cristianismo não é algo que é vivido da boca para fora. É muito fácil você dizer, eu creio, eu Não creio. só são meras palavras, mas é uma prática de vida. O cristianismo está muito mais associado a uma convicção interior que leva você a uma resposta, leva você a um agir, Sim. leva você a uma mudança por meio da ação do Espírito Santo em você. O reino de Deus, a gente já falou aqui nesse canal, está dentro de você, daquele que já creu e por causa disso o quê? Foi batizado. Recebeu, né? E é salvo. Então, amados, a gente tem que entender, a gente vive numa geração em que tem muitos crentes, muitos cristãos, que estão vivendo como se, por exemplo, Jesus não fosse voltar. Isso é verdade. Estão vivendo um evangelho que parece que é só para essa vida. E a própria Bíblia diz assim, se nós vivemos a fé em Jesus Cristo somente para essa vida, o que acontece? Somos os mais miseráveis. Miseráveis de todos os homens. De todos os homens. Estamos vivendo uma vida miserável, perdida. Por quê? Porque a esperança em Cristo nos aponta para um futuro, nos aponta para amanhã, nos aponta para uma vida além dessa vida, para um desdobramento e uma realidade poderosa, superior, coisas que a gente não consegue nem imaginar, coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam. Então tem coisa maravilhosa. Sabe, o melhor de Deus ainda está por vir? Sim, o melhor de Deus ainda está por vir nesse sentido. Mas o melhor de Deus também já veio, que foi Cristo Jesus, a esperança da glória. Sim. Cristo em nós, essa esperança, Cristo em nós, essa certeza. Sabe, por exemplo, se a gente olha muito assim, experiências de fé, pessoas de fé, e quando a gente vai olhar para a Bíblia para ver o crer dessas pessoas, é um crer que gera reações. Sim. É um crer que leva a resposta. Se você observar Abraão, como é que a gente tem certeza? Abraão, que é considerado o pai da fé, que é considerado amigo de Deus, andou com Deus, teve experiências profundas com Deus. O que aconteceu com Abraão? Como é que a gente pode ter certeza que Gênesis 15, versículo 6 é verdadeiro? Dizendo assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Abraão fazia parte de uma família que fabricava ídolos. Lá, idolatria, em Ur, entre os caldeus, morando na região da Caldeia, morando na cidade de Ur, onde é o Iraque, agora o sul do Iraque. Estava lá, morando naquela regiãozinha ali. E o que para ele vivia desse negócio de fazer deuses, de elaborar estátuas, imagens de escultura para as pessoas adorarem esses deuses. E aí o que acontece? Um deus que ele não conhecia decidiu falar com ele, decidiu chamá-lo e disse assim, sai da tua terra e da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu acredito, Claudio, que naquela experiência que ele teve de vida, aquele foi Deus, esse Deus Todo-Poderoso, foi o Deus que realmente falou com ele. Isso. Ele tinha muitos ídolos, a família dele idólatra e tal, só que foi o Deus que falou com ele. Foi o Deus que orientou ele, foi o Deus que abriu os olhos dele, foi o Deus, o Criador dos céus e da terra, né? E aí ele se revela e ele obedece a esse Deus rapidamente. E aí o que acontece? Qual é a reação dele? Quando ele escuta essa palavra, ele crê. O que acontece quando ele crê? Ele sai. Ele obedece. E ele sai sem nem saber para onde ir, porque ele vai sair para a terra que eu ainda vou te mostrar. Que eu te mostrarei. Isso é incrível. E ele sai. Ele tem uma reação, né, Cláudio? Isso, o crer dele gera uma reação.